belezeiras, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia e hoje eu vou comentar com vocês sobre o novo BL que estreou dia 26 de julho. Aqui no canal a gente tende a focar mais em doramas e BLs. A gente faz reviews de BLs, dá dicas de doramas, dá dicas de séries e filmes. A gente fala também tudo o que está acontecendo de novidades no mundo asiático. Eu falo sobre filmes indianos e novelas turcas, todas essas dicas eu trago pra vocês, mas o foco maior aqui é BLs e doramas, certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre a estreia que teve dia 26 do BL novo 4 Minutes, que, pra quem não se lembra, é o BL que é protagonizado pelo Bilbo, que seria pelo Bilbo e o Build, mas vai ser pelo Bilbo e o Jess. Mas antes que eu fale pra vocês um pouco da sinopse dessa série e dou a minha opinião do que eu tô achando até agora, vamos lá pros pedidos que a gente sempre faz. Deixa seu like se você ainda não deixou o like. Então deixa o like aqui, que é muito importante pro YouTube, pro algoritmo do YouTube entender que a gente tem relevância e a gente tá crescendo aqui. E para indicar o vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Peça para seus amigos se inscreverem, que gostam muito de BL e dorama. Peça para sua mãe, para sua tia, para sua avó, que gosta muito de dorama, porque a gente sabe que as pessoas falam que não, mas tem bastante mães e avós que adoram doramas. Então peçam para elas se inscreverem, que o nosso objetivo aqui no canal agora é chegar a 5.000 inscritos. Então vamos chegar a 5.000 inscritos. A gente vai fazer uma super live quando a gente chegar a 5.000 inscritos. Comenta bastante se você ainda não deixou seu comentário. Comenta aqui o que você está achando de 4 Minutes. Se você achou a história legal e o que você está achando do enredo, o que você está achando da série até o momento. Compartilha com seus amigos e ative as notificações para ter certeza que você vai receber as notificações dos vídeos aqui do canal. Olha lá se o YouTube não desativou. E se puder e se quiser, não vai fazer muita diferença, mas se você quiser se tornar membro, se torne membro do canal, certo? Bom, 4 Minutes é um BL que a gente estava esperando. Ele foi anunciado logo que acabou Kim Porsche, vocês lembram disso, que seria protagonizado pelo Bilbo e pelo Build, que deu todo aquele bafafá do Build com aquela autora do Kim Porsche lá, que eu não gosto nem de falar o nome dela. E aí a gente descobriu que na verdade ele era o inocente da história, mas devido a isso o chip já tinha acabado, já tinham terminado o chip. Ele achou melhor ele sair da Beyond Cloud, ele mesmo disse que ele achou melhor sair da Beyond Cloud, se afastar dos meninos de Kim Porsche pra não prejudicar a imagem deles, inclusive do Bilbo, por mais que eles ainda são amigos, mas mesmo assim ele quis deixar. E aí procuraram outro parceiro pro Bilbo e veio o Jess, que também não deixou nada a desejar, gente. Jess é o Jess. Jess é literalmente o Jess, né? Bom, o enredo dessa série gira em torno do Grit. Grit é um universitário e ele é filho de um homem muito rico, uma família muito rica, que ele não sabe ainda de onde vem essa riqueza do pai dele, mas quando ele descobrir, ele vai entender. Vai ficar puto da vida. E um belo dia, ele tem um dom, ele recebe o dom de que ele volte 4 minutos no tempo. Na verdade, ele vê 4 minutos do futuro. Com isso, quando acontece algo, ele volta esses 4 minutos e ele pode até impedir de que algo aconteça. Assim como em Premonição. Lembra lá no comecinho de Premonição, o filme, que o Jesse, é Jesse que ele chama, né? O Jesse, ele tem a visão do avião explodindo e ele volta assim, e aí todo mundo sai, assim como é na sequência de Premonição. Aqui acontece a mesma coisa com ele, só que é só 4 minutos. E aí, um belo dia, logo no começo, a gente já vê no comecinho do episódio uma pessoa indo de arrasta pra cima, tá? Vai ficar de pé junto, usar terno de madeira, porque tem um cereal aí na história. É cereal, eu tô falando cereal mesmo por causa, vocês sabem, das diretrizes do YouTube. Então é cereal mesmo, tá? Que eu tô falando. E aí ele tá atacando uma pessoa. Eu até tô na dúvida, mas eu acho que porque eu tava meio distraída na hora, e eu não prestei muito, sou sincera em falar pra vocês. No começo eu fiquei meio assim pra assistir a série. Eu falei, nossa, não vai ter, eu gosto do Jess, mas eu queria tanto Build e tal. Aí sabe aquele amorzinho ainda por Build, mas me dei chance. Então nessa parte eu ainda tava meio desfocada da série. Então eu fiquei, depois eu vou ver de novo pra ver se é mesmo o que eu tô pensando que tá sendo ali, indo de arrasta pra cima, se é o Jess. Mas eu acho que não, é uma outra vítima. E aí a gente vê o Grid acordando, que é o Bilbo. Ele acorda, o amigo dele liga pra ele, que esse amigo dele só faz embuste em toda a série.
Toda a série que esse garoto faz, ele é um embuste, uma pessoa insuportável, aqui ele é outro embuste mesmo, e dos piores. Aqui ele é um psicopata, né? Um psicopata aqui, porque literalmente ele é isso. E aí ele sai, pega o carrão branco dele, lindo, maravilhoso, e tá lá, aquele correndo, que eu também pensei comigo, por que você não foi mais devagar, né, meu amor? Mas ele acaba atropelando uma mulher no túnel. Só que ele se assusta e ele entra no carro e passa por ela e vai embora. Já falei, errou. Já xinguei ele aí. Eu falei, olha como você tá errado. Cadê eu ligar pra ambulância? Mas aí o que acontece? Ele não anda nem 5 metros pra frente dela. Ele sente. E ele tem desde o começo, você vê ele saindo do apartamento dele. Ele entra no elevador. E é aquele elevador com a porta que é de grade. Então não é um elevador fechado. Aquele todo fechado. É aquele elevador que você puxa a grade assim. Então é um elevador vazado. Você tá aberto, é aberto. Mas o coração dele acelera. Tipo uma crise de pânico. Parece que ele tá tendo uma crise de pânico. Parece que o coração dele para. Ele não consegue respirar. Ele quase, sabe assim? E ele tem essa mesma sensação dentro do carro. Ele sente o coração dele bater muito, muito rápido. Ele não consegue respirar e de repente ele se sente sendo puxado pra fora do carro. E aí é muito legal essa cena. Eu vou pôr até aqui pra vocês verem. Ele voltando no tempo, os 4 minutos, os flashes, ele volta tudo. Aquelas luzes, ele volta sendo puxado, como se um imã estivesse puxando ele. E ele volta dentro do carro, minutos antes dele entrar no túnel, que ele tava falando com o amigo dele no telefone. O amigo dele fala pra ele comprar uma calculadora. E ele fala que não dá tempo, que ele vai chegar atrasado pra prova. Ele desce, olha o carro dele, não tem nada de batido no carro. E ele vai e ele reduz a velocidade. Eu ainda falei, por que tu não foi a 10, meu filho? Se tu já imaginou que podia bater numa mulher, fosse a 10. Pra que continua? Ele não foi a 150, que nem ele tava. Mas a uns 80, 90, ele tava ali, tá, gente? Ele podia ter ido a 10. Aí a mulher tá parada numa portinha, numas vazão que tem nesse túnel pra um lado e pro outro. Ela pula na frente do carro dele quando ele tá chegando perto. E aí ele desce desesperado, ele fala que vai chamar a ambulância, ela fala que não, que é pra deixar ela ir de arrasta pra cima. Então na verdade ela queria tirar a própria vida. Aí ele mesmo assim chama a ambulância, ela vai pro hospital, tudo. O pai dele fica bravo com ele, porque o pai dele só sabe fazer isso, né? E aí o pai dele, ele tem um irmão que se chama Corny, que eu não vou com os corny desse rapaz, tá? Porque ele namora o Tancla. Namora não, né? Quando ele precisa ter alguém, ele vai ficar com o Tancla. Que ninguém sabe que o pai dele, ninguém sabe que ele tem um namorado, um homem. Que ele é um homossexual, ele não assume isso. Ele é o mais velho. O Grit é filho da segunda esposa do pai dele. Então a primeira esposa, que é a mãe do Corny, morreu. Aí a mãe dele, ele com a mãe dele foi pra casa grande, que eles moravam na segunda casa, eles foram pra casa, tipo assim, eles moravam na senzala, foram pra casa grande. Casa, entendeu? Bem assim. E aí ele não se sente, os pais nunca deu atenção pra ele direito, os pais nunca foi pai. De certa forma eles só se preocupam em ganhar dinheiro. É isso. E aí o pai dele fala pro Corny que tá na hora dele assumir a parte mais importante da empresa. E leva ele pra parte mais importante da empresa, que é o quê? Da onde vem a fortuna deles, que é de jogos online. Sabe esses joguinhos que aparecem aí pra você, que você ficar jogando, você vai ganhar milhões, que você pode ganhar dinheiro da sua casa e você vai ficar rico? Pois é, esse tipo de jogo que eles ganham dinheiro. Esse tipo de jogo que destrói famílias, esse tipo de jogo que faz as pessoas apostarem tudo que tem, ficarem num vício que não consegue e atentar até contra a própria vida. Entendeu? É isso aí, essas apostas. Então o pai dele tem um cassino online. É disso que eles ganham o dinheiro deles. É contra a lei, né? E a gente vê que tem alguém que tá tentando derrubar eles. Não sabemos ainda quem. Aí a gente vê também que esse tal amigo do Grit, um tal de Trete, tá brigando com a namorada dele, o Dom,
vê e o Dom grava. E aí a menina some. E todo mundo quer saber. Aí o Dom fala, olha, eu vi ela brigando com o T. Aí vão perguntar, ele fala que não. Aí ele ameaça o menino. E o menino fala pra ele, eu sei que você fez alguma coisa com ela, é só você falar. Se você não fez, então por que você tá tão nervoso? Aí o Grit tá na casa dele. Depois que ele foi jantar com os pais dele, o pai dele deu uma bronca, falou que resolveu o negócio, tudo. A mãe dele fala que é pra ele ir lá no hospital e levar flores pra mulher e tirar foto com ela, para as pessoas verem que eles são boas pessoas. Ele fala que ele não precisa tirar foto, mas ele vai. Ele vai lá levar as flores, ele entra e ela fala pra ele que ele é um bom jovem, que quantos anos ele tem. Ele fala que tem 21. Ela fala que o filho dela tinha a mesma idade quando tirou a vida. E que ele não tem culpa, pra ele não se culpar, que não foi culpa dele, o acidente foi culpa dela, ela queria fazer isso. Ela fala bastante coisa pra ele, isso mexe com ele. E ele sai. No que ele sai, ele tromba no Dr. Time. E aí ele tem um flash na hora, assim, dele com o Time fazendo amor. E ele nunca viu o Time até aquele momento. E aí quando ele tá saindo, que ele trombou nele, derrubou todos os papéis, o Time ainda fala, ele pede desculpa. Volta 4 minutos atrás, antes dele entrar no quarto. E aí ele não entra no quarto. Ele pede pra enfermeira, no caso, entregar pra mulher a cesta. E aí ele vê o Dr. Time falando com o paciente. Mesmo assim, os dois acabam trombando, ele ajuda, ele abaixa, pede desculpa, ele fala, não, tudo bem. E aí ele olha pra ele de novo e ele ainda tem aquela visão dos dois juntos, no momento íntimo. E aí, ele fica tipo meio confuso, ele não sabe o que tá acontecendo, e ele vai embora. Aí ele vai jantar com os pais dele, vai pra casa dele. E o irmão dele leva ele pra casa dele, briga com ele porque ele tava fumando, só que aí eles dois têm uma relação boa. Se nota que ele com o Corny, embora eu não vá com os Corny dele, parece que ele com o Grit tem uma relação boa. E aí o Corny vai pra casa do Templar. E lá eles têm uma noite que, meu Deus do céu, eu vou tentar... Ó, eu tive que pôr figurinha nos print, tá, gente? Porque não dá pra pegar trechos da cena. E não dá pra pegar muito print. Essa série, 4 Minutes, assim como eu falei de This Love, são 2 séries que vai me dar trabalho pra pegar print. Porque, até pra descrever as cenas. Porque é num nível hard mesmo. Kim Porsche? Kim Porsche? Turn Type? Esses aí, meu filho, a gente podia botar aqui que tava tudo bem. Se eu botar cenas de 4 Minutes aqui, ou print, no canal, nos vídeos, o meu canal vai ser banido do YouTube. Pra vocês terem uma ideia. De tão literal e visceral que eles fizeram as cenas da novel, tá, gente? E aí ele recebe uma ligação do pai dele pra ir jantar, ele vai pra casa e deixa ele lá, ele nunca fala que tá namorando. Ele fala sempre que tá com outra pessoa. Com uma amiga, com não sei quem, e nunca fala que tá com o namorado dele. O que machuca ele. Aí o Grit recebe uma ligação, ele acorda, recebe uma ligação desse tal T chamando ele pra sair. Aí ele entra no carro, ele fala assim, você tá fala o nome da menina lá, né? Ele fala, ela tá trancada no meu apartamento. Resumindo, já é cárcere privado. Até ela aceitar voltar pra mim, ó como é a cabeça deste cara psicopata aqui, né? Até ela aceitar voltar pra mim, ela vai ficar presa lá. Oi? Ela tem opinião? Ela não pode querer ou não querer você. Ela tem que voltar pra ele. E aí, ele fala pra ele, cara, deixa a menina embora e tal. E ele fala, pra onde a gente vai? Eles vão pra um lugar bem cheio de deserto, assim, sabe? Que só tem mato. E aí ele abre o capô do carro, o porta-mala do carro, o porta-mala, e o Dom tá ali. Ele espancou o Dom, e o Dom tá ali desacordado. Ele fala, o que você tá fazendo? Você tá louco? Aí o Grit fala, não, me ajuda. Ele tá desacordado, vamos jogar ele no lago. Olha a cabeça desse... Gente, eu fiquei chocada com esse rapaz. Eu falei, meu Deus. Mas eu xinguei tanto esse menino enquanto eu assistia. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí... eles dois começam a discutir, o Grit fala que vai embora e ele vai atrás dele, fala que se ele for, ele vai acabar com a vida dele, se ele não ajudar ele, e ameaçando a vida dele mesmo. Nisso, o Dom acorda e sai de dentro do porta-mala, e aí ele vê. E aí ele fala, quem mandou você sair? Porque ele tosse. E aí ele vem, pega uma pedra, e aí
É uma cena, assim, que te choca. Porque ele usa a pedra e manda o menino de arrasta pra cima com a pedra. Sabe assim? Na cabeça do menino. Então ele usa a pedra na cabeça do Dom. E o Grit vê aquilo. E aí ele fica naquele estado de desespero. E aí quando ele volta no tempo de novo, 4 minutos. E aí ele começa uma briga com o amigo dele. Quando ele abre o porta-mala e ele vê o Dom ali, ele já sabe o que vai acontecer. Ele começa uma briga com ele. Os dois briga. Ele dá uma pedrada na cabeça do T, entra no carro e foge. E leva o Dom pro hospital. Lá no hospital, como ele levou uma pedrada na cabeça, ele tá com machucado. E aí é uma coisa que eu fico intrigada. Eu sinto que parece que o Dr. Thyme já conhece o Grit, ou ele quer se aproximar do Grit pra destruir a família, pra destruir o negócio do pai do Grit. Porque ele tá tentando se aproximar muito do Grit. Até chega uma hora que o Grit pergunta isso pra ele. Por que ele faz tanta questão de estar perto dele? E aí ele se arruma todo, se embeleza todo e vai lá. A enfermeira até acha estranho, porque ele é tão sério e seco e grosso com todo mundo. Nem chama os pacientes por nome. Mas aí ele fala, cadê o prontuário dele? Aí ela fala, não, outra pessoa vai fazer, porque ele é cirurgião. E ele, me dá aqui, pega da mão dela e vai. Ele faz, aí, só que ele se aproxima tanto, ele entra no vão das pernas do Grit e se aproxima tanto do rosto dele, que o Grit até faz assim, sabe? O Grit percebe que ele tá muito tentando se aproximar dele de uma forma assim, meio... Ali eles conversam um pouco, ele pede pra que ele volte pra fazer o curativo, a enfermeira acha estranho. Aí ele fala, volta que eu mesmo vou tirar seus pontos. A enfermeira faz porque fui eu que fiz. Porque a enfermeira tá estranhando, ele tá tão interessado nele. E ele vai pra casa dele. Aí ele, no outro dia na escola, na faculdade, todo mundo fica sabendo. Uma menina agradece ele, uma amiga da moça, porque conseguiram libertar a menina. O Dom tá no hospital e ela fala, ele te machucou, né? Ele fala assim, ele tá fugido. Aí ele tenta falar com ele, tenta falar com esse tal T, que eu também não sei o que ele ainda quer falar com esse menino. Ele viu que o menino é louco. Perdão, gente, louco não se usa mais. Ele viu que esse menino tem um desvio de caráter gravíssimo, tá? E ele ainda quer falar com ele. Aí ele vai no apartamento dele, na entrada lá da garagem. Quando ele chega lá, esse T aparece, os dois começam a brigar e ele começa a machucar mesmo o Grit. Só que quem chega pra ajudar ele assim, do nada, o Dr. Thyme. Por isso que eu tô achando estranho. Depois, no final do 3º episódio, eu entendi mais ou menos, aí me deu uma clareza, mas eu não vou ficar dando spoiler. E aí, o Thyme, dá uns peteleco lá, dá uns paranauê na cabeça daquele menino lá, dá um tome nos cascudos na cabeça dele, né? Vê se aprende a ser gente, rapaz. E manda ele embora. E aí ele, conversando com o Grit, ele fala pra ele o que aconteceu. O Grit não quer contar, ele fala que tava indo, ele inventa uma história, tava indo pra um amigo e passou ali, viu, e ele foi ajudar. Aí ele pede pra ele o line dele, que é tipo o WhatsApp aqui. Aí ele acha estranho, ele fala, caso você precise de ajuda novamente, você pode me chamar. Aí ele fala, tá. Aí ele pega e passa pra ele, tudo bem. No outro dia ele tá na faculdade, e aí ele tá pensando no que tá acontecendo, em tudo isso que anda acontecendo com ele, que ele tá achando estranho, tudo. E aí ele volta, ele acorda ele volta assim com uma moça, uma amiga dele, entregando pra ele um copo de chá. Aí tá escrito no copo de chá assim, o nome do doutor e agradecendo ele. Só que na hora que ele olha, tá escrito me perdoe, Grit. Mas na hora que ele olha de novo, tá escrito outra coisa. E aí ele vai atrás dele. Ele acha ele, os dois começam a conversar. Ele pergunta por que ele quer se aproximar tanto dele e tudo, como é que ele sabia que ele gostava daquele chá. Ele fala que ele perguntou pros amigos dele. Ele fala, pros meus amigos? Que amigos? Aí ele não sabe responder. Por isso que eu falo que parece que ele já conhece ele muito bem, porque ele sabe gosto dele, sabe as coisas dele, que não tinha como ele saber, assim, do nada. Parece que ele voltou no tempo também. E aí, ele fala pra ele que ele só quer se aproximar dele, conhecer ele melhor, e chama ele pra jantar e ele diz que não. Só que a hora que ele tá saindo, volta de novo aquela sensação dele de voltar
4 minutos pra trás, e aí ele volta no início da conversa, e ele pergunta pra ele se ele já conheceu alguém que... Ele já tinha perguntado isso pra ele no hospital. Alguém que já voltou no tempo, que podia prever o futuro. Ele fala que não. Aí ele fala assim, olha, lembra que eu te perguntei sobre prever o futuro? Não é nenhum paciente psiquiátrico, não, sou eu mesmo. Ele fala, como assim? Aí ele fala, olha, você me deu isso aqui, esse chá, você vai dizer pra mim que você perguntou pros meus amigos. E eu vou te dizer aqui que amigos eu tenho. Quais amigos? E você não vai saber me responder. Você vai me convidar pra jantar? Não é a sua intenção? Aí ele fica meio assim. E aí ele fala que vai perguntar pros amigos dele, psiquiatra, se alguém sabe de algum caso parecido. Aí, a hora que ele tá saindo, ele fala assim, olha, depois que tirar os pontos, a gente pode comer alguma coisa. Ele fala, tá bom. E ele vai perguntar pro amigo dele. O Time pergunta pro amigo dele, o Dean, uma coisa assim é o nome dele. E ele tá fazendo uma pesquisa justamente sobre esse caso. E tem uma paciente que tem os mesmos sintomas que o Grit. E aí ele fala, olha, tem uma paciente minha que tem esses sintomas. A gente pode marcar dos dois se encontrar para que eles possam conversar. Mas ela só tem essa coisa de voltar aos 4 minutos no tempo quando o coração dela para. Aí ele fala, não, mas ele tá vivo. Aí ele falou, ela também. Mas como assim o coração para? Então é isso que eles vão tentar descobrir. E aí eles vão sair para jantar. Só que antes dele sair, ele tá tendo essa visão, ele vê ele chegando num lugar que tem o número 4 no cronômetro e tem uma mulher sentada ali numa galeria, e aí ele decide não vai jantar não. Eles vão pra uma, sabe essas maquininhas de pegar bichinho? Depois ele explica por que ele quis. Eles ficam ali horas, eles compram coisa pra comer e ficam ali horas pegando um monte de bichinho, pega um gatinho preto, um gatinho branco, pega um monte de bichinho. E aí eles vão ele vai deixar ele na casa dele, ele descobre onde o Dr. Time mora, e ele fala que mora com a avó dele, porque os pais dele morreram quando ele era muito novo, e ele mora com ela, e ele fala, é difícil pra você, né? Aí o Time ainda fala, você pode não entender a minha situação, mas é difícil. E aí eu fiquei pensando, será que os pais do Time não morreu por causa desses jogos, que é do pai do Grit, e o Time tá tentando mostrar e derrubar eles, fazer eles pagar perante a lei, tá? Acabar com esse negócio, esses jogos deles, que é essa coisa ilegal, pra se vingar pela morte dos pais. Por isso que ele conhece tanto sobre o Grit. E aí o Grit tem as memórias de novo, ele começa a ter a visão dos dois juntos, se beijando, tendo uma noite romântica. E eles dois vai se beijar, mas a avó do Time acende a luz pra ir botar o lixo pra fora na hora. Eu falei, ô minha senhora, você não podia botar esse lixo pra fora no outro dia, minha senhora? Tinha que ser agora de noite. Aí eles dois se despedem e eles saem. E esse é o final do segundo episódio. Que é o final do segundo episódio, a gente vê uma moça que trabalha lá nesse tal cassino deles lá, que ela, nos computadores, entregando o pendrive pra uma pessoa que você só vê a sombra dela. Mas na hora eu falei assim, é o Time, gente, a sombra do Time, não tem como você não reconhecer que é o Time. Me desculpem. Quem não reconheceu que é o Time ali, por favor. No episódio 3, a gente vê que encontraram uma pessoa, um corpo, e é o irmão do Templar, que eu fico com uma dó dele, ele fica devastado. E aí ele liga pro Corny, que eu já não vou com os Corny dele, mas como alguém hackeou o sistema dos jogos deles lá online, ele tá tendo um problema, ele tem que resolver, porque eles vão perder muito dinheiro que ele não devia ter investido sem falar com eles, sem falar com os sócios e com os acionistas. E aí, ele não dá apoio pro Tam. E o Tam vai reconhecer o corpo do irmão dele, e ele conhece um policial. Um policial que eu já tô shippando muito os dois, eu quero que ele fique com o policial, tá? Que eu acho que o policial vai fazer bem pra ele, o policial vai gostar dele de verdade, já tá interessado nele de verdade, não é igual o Corny lá, que eu não vou com os Corny dele. E aí ele conversando com ele fala que vai pegar quem fez isso com o irmão dele. E o Corny tá lá na correria dele, ele vai até passar a noite com uma mulher lá, depois ele fica meio que dando um de arrependido no banheiro, e olhando o número do Tam, e meio que arrependendo, porque o Tam ligou pra ele várias vezes, porque ele tá sofrendo, coitado, ele perdeu o irmão dele, ele tá sozinho, e o Corny não foi lá dar um apoio pra ele. E aí, a gente vê que o policial vai na casa do Tam,
e falar pra ele que tiraram ele do caso. Aí ele fala, Aí ele fala, ele entra e ele explica pra ele, porque o Tan tá tendo um probleminha ali com os tóxicos, sabe? Pra tentar amenizar a dor. E aí ele não tá muito no normal dele ali na hora. E aí ele tenta ficar normal, ele conversa com ele e ele explica pra ele que o chefe de polícia já favoreceu um outro culpado uma vez. Então ele é corrupto. Em outras palavras é isso. Por isso que tirou ele do caso. Por algum motivo querem esconder. Que eu acho que todas essas mortes que tá acontecendo, que eles acham que é um cereal, na verdade eu acho que todas essas mortes tá acontecendo porque pessoas que perdem tudo no negócio do pai do Grit, e aí como não tem como pagar, eles, tipo aquela coisa, eles vão arrumando dinheiro, igual um cassino normal, você vai pegando dinheiro, pegando, chega uma hora não tem como pagar, vai lá e pum, tá fazendo isso com eles, entendeu? Depois que a pessoa perde tudo, ainda vai de arrasta pra cima, eu acho que é isso. E aí rola um crime entre os dois ali, o Tan já voa na beiça do outro ali, menino, que olha... Cássio, se você não viu essa cena ainda, veja. E se você já viu, comenta aqui com um coração. Melhor, comenta com um emoji. Se você achou ela super hot, hard hot ou mega super hard hot. Coloque aqui os emojis que vocês identificam assim, tá? Porque eu achei essa cena assim, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei passada com a cena dos dois. E eu já tô shippando este casal, tá? Aí a gente vê que o Grit tá ainda tentando na faculdade, tá fazendo as coisas dele, ele tá tentando entender o que tá acontecendo. O Time conta pra ele que ele conseguiu achar uma pessoa que se parece com ele, que ele vai marcar o encontro com ela. Ele fica feliz. E aí, ele ainda tá pensando nisso, porque o relógio da casa dele, ele tem um relógio gigante que fica aparecendo na tela, assim, na parede, pelo projetor, que marca sempre 11:01, 11:01, 11:01, e nunca sai do 11:01. De repente, sai do 11:01 pra 11:02. Aí ele começa a anotar tudo que aconteceu, desde o momento que ele atropelou a mulher, tudo. E aí ele vai beber com o irmão dele, o Corny, que eu não vou com os Corny. E ele tem uma moça que tá sumida, chama Nan, que é a que entregou o pendrive pro Time. Ela foi tentar pegar, abrir o cofre e foi tirar foto, pegar alguns documentos, imagens de alguns documentos que tava lá dentro. O chefe acordou, depois que ela dormiu com ele acordou e ela fugiu, eles pegaram ela, trancaram ela e tão caceteando a bichinha pra ela contar pra quem ela trabalha, mas ela não quer contar. Então ele liga pro Corny e o Corny fala que deixa que ele vai lá falar com ela, mas não machucar ela. Quando ele fala que vai no banheiro, ele deixa o Grit ali, sentado. Tem uma pessoa chega com uma máscara. E na hora eu olhei, eu falei, é o Time, gente. Ele não precisava nem ele tirar a máscara, é só olhar pro olho dele, era o Time. Ele tava de boné com uma máscara preta e a roupa preta, mas era ele. Oh, ele não tava usando a máscara do Darth Vader, nem daquele de Pânico, que eu esqueci o nome, não sei, do Face lá. Não tava usando uma máscara assim que tampa o rosto todo. E aí ele fala pra ele falar onde tá a Nan, ele não quer falar, ele bate nele, nisso o Grit aparece, ele cata o objeto, não, o objeto cortante que ele tinha levado, que não sei como que eu vou falar aqui, a arma branca, lembrei, e sai correndo. E aí ele fala pro Grit atrás dele, e aí o Grit vai, os dois começam uma briga ali, uns caceteando ali, e ele não tá querendo machucar, ele não quer bater no Grit, ele não quer, você vê que ele não quer. Mas o Grit quer continuar brigando, porque quer segurar ele. Chega uma hora que o Grit vai socar ele, ele tira a máscara. E aí o Grit fica tipo assim, hã? O que o Time tá fazendo aqui? E acaba nisso o terceiro episódio. E é aí que eu falo pra vocês, lá vai a minha teoria de conspiração. André e suas teorias. Eu acho que os pais do Time morreu devido a esses jogos que o pai do Grit é dono. E eu acho que ele voltou, e ele já teve uma morte, e voltou no tempo. E ele tá tendo a chance novamente de derrubar essa coisa do pai dele. Mas eu acho também que os dois, nessa volta, eles já se relacionou com o Grit. Eles já namoraram. Ele fez algo que magoou o Grit. Por isso que no chat tava escrito, me perdoa, Grit. E aí, quando o Grit descobriu, deu um rolo lá. E agora os dois tá tendo uma segunda chance de consertar esta linha do tempo. Sabe? Acertar.
tirar esta parte da linha do tempo que deu errado, jogar fora e colar e ficar a linha do tempo certo pros dois ficar junto. Eu acho que é isso. Espero que seja isso. Tô torcendo pra ser isso. Porque se os dois não ficar juntos, esses dois e de arrasta pra cima no final da série, gente, eu vou ficar tão brava. Porque eu já tô assim, ó, Lucy crazy com essa série. Esse vídeo tá entrando hoje, terça-feira. Não, terça-feira. E eu já tô falando pra vocês. Os episódios saem na sexta-feira. Então eu já tô assim, querendo que chegue sexta logo, porque eu preciso saber o que vai acontecer com a Obi, eu preciso saber o que vai acontecer com o Grit. Então eu tô muito acelerada pra saber o que vai acontecer com essas séries, tá? Eu tô angustiadíssima, estou gostando muito da série já. 3 episódios, a série já me ganhou. E eu espero que não me decepcione. Eu quero saber a opinião de vocês. Então me fala aqui, coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série. É aquilo que eu falei, coloca um emoji em algumas cenas que vocês achou hard hot, coloquem os emojis aqui. E o que você realmente está achando. E se você não tá gostando da série, explica o porquê você não gosta da série, tá? Mas eu tô gostando bastante, tô achando o enredo da série bem interessante. Eu tô achando o cenário, o figurino, a fotografia da série é muito bonita, assim, os diálogos, a tensão que a série deixa, o mistério da série. Eu acho isso interessante na série, eu tô gostando bastante. Então eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui bastante pra gente poder saber. Deixa o like, gente, não vamos esquecer de deixar o like é muito importante pro canal, pro YouTube entender e o algoritmo entender que a gente tá vindo com tudo, que a gente tá engajado e que a gente vai chegar nos 5.000 inscritos. O nosso objetivo é esse, indicar o vídeo para mais pessoas. Se inscreve, pede pra sua avó, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua vizinha, pra sua amiga, pro seu gato, papagaio, cachorro, peixe, tudo se inscrever pra gente chegar nos 5.000 inscritos. Comenta bastante, compartilha o vídeo com seus amigos, vê suas notificações se tá ativada, se não tiver, porque o YouTube pode ter desativado, vai lá e ativa novamente para saber quando tem vídeo novo no canal. Se torne membro se você quiser, se não quiser, também não faz muita diferença se tornar membro aqui no canal, não vai mudar muita coisa, mas se torne membro só simbolicamente e a gente se vê no próximo vídeo.